Um santo e abençoado dia de sábado para você, meu irmão, e para você, minha irmã. A palavra de Deus vai dizer: onde dois ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio dele. Então é muito importante que a gente se reúna no nome de Jesus. Não só nós na nossa oração, nós precisamos ter a nossa oração pessoal, aquele momento só, você e Deus, e também reunir outra pessoa para poder rezar ou partilhar a palavra de Deus junto. Por isso que é bom estarmos aqui juntos e unidos no nosso coração ao coração do nosso Pai, que é Deus, para podermos partilhar essa palavra. Eu peço perdão a você pela minha voz, tá um pouco rouca, estou meio gripado, mas o importante é que você vai entender essa palavra que o Senhor tem para falar no seu coração e no meu coração. O evangelho de hoje está em Marcos 4, do 35 ao 41. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado. E deixando o povo, levaram consigo na barca. Assim como ele estava, outras embarcações os escoltavam. Nisso surgiu uma grande tormenta e lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus achava-se na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. E cessou o vento, e seguia-se grande bonança. Ele disse-lhe: Como sois medrosos, ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus prova a fé dos seus discípulos. Aqui nós percebemos que quando eles pegam a barca para passar para outra margem do lago, começa uma grande tempestade. Para que a fé dos discípulos de Jesus aqui seja provada. Deus, Ele nos faz passar pela prova para ver se verdadeiramente nós somos fiel ao chamado que Ele nos faz. Deus aqui na pessoa de Jesus, que é Deus Filho, prova os seus discípulos. Porque aqui Ele despede o povo e começam a seguir para o seu destino, que seria o outro lado do lago. E assim que eles começam a remar, começam a atravessar, Jesus começa a dormir. Dormindo, as águas começam a se agitar, as águas começam a entrar na barca e os discípulos começam a ficar com medo de que a barca ela se afunde. Nós também na nossa fé muitas vezes nós dormimos em não rezar,
O sentido de Jesus estar dormindo aqui pode também acontecer dele estar dormindo porque estava muito cansado. Tinha evangelizado no sol, andado no sol, ter ficado no sol com aquele povo, que aqui está falando que já é o cair da tarde. Certamente ele passou o dia ensinando, que era o que Jesus fazia, era ensinar a cada um. E quando eles começam aí, de repente Jesus já começa a dormir. E os discípulos remando, vê lá Jesus dormindo e acorda Jesus. Como eu estava falando, esse dormir de Jesus pode ser cada um de nós muitas vezes dormindo na fé, não rezando, não conversando com Jesus, não chamando a Jesus para estar conosco. E ali ele dormindo, os discípulos vê que vão afundar. E aí acorda Jesus e diz a Jesus: o Senhor não incomoda, nós estamos perecendo, nós estamos afundando. E Jesus, como Deus que Ele é, silencia toda aquela tempestade que está acontecendo, faz com que os ventos, faz com que aquele barulho silencie. Na nossa caminhada, na nossa oração, na nossa vivência diária, talvez esteja tempestades acontecendo para que a gente desista da fé. E parece que Jesus está dormindo, mas Jesus ele está presente, como estava presente na barca junto com os discípulos. Quando nós não conseguimos rezar, é porque algo está faltando em nós. É porque algo está fazendo com que a fé ela não confie, a minha fé ela não seja uma fé que tenha verdadeiramente a confiança em Deus. Essa prova que Jesus coloca para os discípulos, a gente vê que eles estão ali com Deus, que é Jesus, mas está faltando a confiança em Jesus. Porque quando Jesus silencia e acalma o mar, vai perguntar para eles: vocês ainda não têm fé? Jesus vai dizer para aqueles discípulos: como vocês são medrosos. Então nós podemos perceber que a confiança na presença de Deus ali ainda é pouco. Eles, se tivessem confiança, poderia em nome de Jesus ali fazer com que o mar, aquela tempestade, aquele barulho silenciasse, pedindo em nome de Jesus. Mas eles pediram a Jesus que estava dormindo. Quantas vezes nós também, na nossa vida, a tempestade, quantas vezes o barulho, as coisas estão tentando tirar Jesus de nossa vida e Jesus está dormindo e a gente não chama pelo nome de Jesus. A gente precisa clamar, pedir a Jesus que venha, assim como os discípulos estavam em dificuldades, pedir a Ele que venha nos ajudar nas nossas dificuldades. E aí eu faço uma pergunta a você, um questionamento: qual é a sua dificuldade de viver a sua fé? Qual é a sua dificuldade de rezar? Qual é a sua dificuldade de se colocar na presença de Deus? Aqui Jesus vai denunciar que os seus discípulos são medrosos, então falta coragem. O contrário do medo é a coragem. Então falta a coragem nos seus discípulos. Muitas vezes também nós falta coragem, falta a força de poder vencer o medo, de poder clamar aquele que pode, sem a confiança. Muitas vezes a gente pede, mas não clama com confiança, não reza com confiança. E quando Jesus faz tudo isso acontecer, eles vão ver que Jesus ele tem poder
de fazer com que todas as coisas lhe obedeçam. E eles vão dizer: quem é esse que até o vento e o mar obedece? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus, ele ensinou muitas vezes aos seus discípulos. Está escrito para cada um de nós, todas as vezes que for pedir ao Pai, peça no nome de Jesus. Peça ao Espírito Santo que, com fé, com entrega de coração, seremos atendidos. Aquilo que é bom para Deus e para nós, porque muitas vezes pedimos coisas que não nos faz bem. A gente acredita que é para o nosso bem, mas Deus não vai atender porque Ele vê que não faz bem. Quantas pessoas que passam tempos rezando, jejuando, fazendo penitência na igreja, ele pede, quando é atendido ele se afasta da igreja. Então aquilo que ele recebeu não é bom para ele, porque era para que ele continuasse firme na igreja, agradecendo a Deus pelo que aconteceu, pelo que foi atendido o seu pedido, mas não se afasta de Deus. Conheço muitas pessoas dessa forma, que clama, pede oração, pede a nossa oração e quando é atendido, se afasta de Deus. Deus, ele não quer o que é ruim para nós, ele quer o que é bom. Por isso essa palavra de hoje vai dizer para os seus discípulos, Jesus vai dizer, e vai dizer para cada um de nós, que a gente tenha coragem. Quando Jesus diz assim, como vocês são medrosos, Jesus está dizendo, tenhais coragem. Em uma outra palavra, Jesus vai dizer, eu venci o mundo. Então Jesus é o primeiro exemplo, ele venceu, cada um de nós também venceremos. Mas precisamos estar olhando para Jesus, precisamos estar ouvindo a Jesus e precisamos fazer aquilo que Jesus nos pede que cada um de nós façamos. Um dia de sábado para você abençoado, esse dia 29 de janeiro de 2022. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Virgem Santíssima e Imaculada. Amém.